lá em Lucas 2,41. Ora, anualmente ia seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviam muito se admiravam da sua inteligência. Logo que os seus pais ouviram, ficaram maravilhados, e sua mãe disse: meu filho, por que fizeste isso assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu eles para Nazaré, e era-lhe submisso sua mãe, porém guardava todas essas coisas no coração. Crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Amém? Irmão, essa aqui é a Páscoa, é a festa mais importante, uma das festas mais importantes para os judeus, que é o Pêssar. Significa passar por cima. Toda vez que eles comemoram a Páscoa, eles estão lembrando, só para entender, eles estão lembrando, os judeus assim comemoram, né? Eles estão lembrando da libertação que eles tiveram no Egito. Então a Páscoa deu-se, esse Pêssar, passar por cima, quando foi a última praga que Deus mandou no Egito, que é a 10ª, que é a praga dos primogênitos. E Deus disse que todos aqueles que colocassem nos umbrais da sua porta o sangue do cordeiro, o anjo passaria por cima, o anjo da morte passaria por cima. Então o anjo da morte, ele passou pelo Egito, e aonde não tinha o sangue nos umbrais, ele entrou, e o primogênito era morto. Mas aquele que tinha o sangue nos umbrais da porta, o anjo passava por cima. Então isso significa para os judeus a Páscoa, passar por cima. Então preste bem atenção: nenhum mal, nada vai entrar na sua casa, em nome de Jesus. E nós aqui sabemos que quando comemoramos a Páscoa, nós estamos lembrando do sacrifício do Calvário, estamos lembrando também ao 3º dia da ressurreição de Cristo, que seria no domingo. Mas eu queria aqui estar falando bem breve esse capítulo 2, que pouco se fala, sobre Jesus quando ele tinha 12 anos de idade. Você vai ver Jesus aparecer quando ele era bebê, seu pai apresentando no templo, e depois com 12 anos, e depois com quase 30 anos de idade. João Batista não sabia quem era Jesus, ele não sabia. Quando Jesus, ele apareceu a João Batista estava batizando, e Jesus, ele reconheceu que ali era o Messias, e Jesus pediu para ser batizado, para ficar como exemplo para os outros. Então Jesus, ele nesse tempo, dos 12 anos aos 30 anos de idade, nós chamamos o tempo da obscuridade do Senhor. 18 anos que você não vê falar nada de Jesus na Bíblia. Existe muita especulação, mas entendemos que Jesus, nesses 18 anos que a Bíblia não fala, ele ficou ali aprendendo e junto, trabalhando aquilo que seu pai fazia, que era um carpinteiro. Mas, como era de costume, esta festa muito importante da Páscoa, eles resolveram subir, como assim faziam todo ano.
E Jesus, com 12 anos, foi junto com os seus pais a participar desse momento, desta festa. E agora, aqui que me chama a atenção, que quando diz a Bíblia que terminados os dias de festa, os pais regressaram para a sua casa, e Jesus ficou no templo. Fala assim comigo: Jesus ficou no templo. Quer dizer, eles perderam Jesus de vista. Eles esqueceram Jesus dentro do templo. Eles esqueceram o Senhor aonde Ele estava. E assim, posso dizer que muitas vezes pode acontecer com você, que você esqueceu Jesus em algum lugar do tempo da sua vida, em algum momento, mas hoje o Senhor vai fazer você lembrar onde Ele está. Você veja que aqui Jesus permaneceu, como diz o versículo 43, sem que os seus pais soubessem. Os pais achavam que Jesus viria atrás. Olha que interessante. Acharam que Jesus estava ali junto com os amigos, os viajantes, e Jesus viria atrás. Mas não é assim que aconteceu. Eles pensaram de uma forma errada. E é assim que nós às vezes pensamos na nossa vida, muitas vezes fazemos isso. Acho que o Senhor sempre vai atrás daquilo que eu quero fazer. Nem sempre. Não é Jesus que vem atrás, é Ele que vai na frente. Aqui você veja que os pais cometeram um erro, e trazendo para os nossos dias de hoje, fazemos você lembrar. Primeira coisa, eu quero aqui fazer você prestar bem atenção. Primeiro, não perca nunca Jesus de vista. Não pense que aonde você vai, Jesus vai ter que ir com você. Nós temos que ir aonde Jesus quer. Posso ouvir um amém na igreja? Agora veja, no versículo 44 está dizendo aqui: pensando porém, ele está entre quem? Os companheiros. Ele pensava que estava junto com os amigos, com os viajantes. E às vezes nós pensamos que Jesus está entre pessoas que não está. Ele falou assim: bom, Jesus está entre quem? Os viajantes. E Jesus não estava. Fala assim comigo: Jesus estava no templo. Às vezes nós pensamos que em certas rodas, pessoas, amizades, companhias, Jesus está ali. Nem sempre. Nem sempre. Os pais pensavam que Jesus estava entre os amigos e parentes, e Jesus não estava. Por isso que eles não se preocupavam. Jesus ele está entre os companheiros. Cuidado. Às vezes nós estamos em alguns lugares pensando que o Senhor está ali, está de acordo, Ele não está. 5 minutos de uma conversa ruim é o suficiente para estragar uma pessoa. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes nós pensamos que Jesus está em certos companheiros, amigos, e Ele não está. Jovem, você que está aqui, cuidado. Às vezes você pensa que Jesus está no relacionamento que você está, às vezes você pensa que Jesus está nesse passeio que você quer fazer, e não está. Jesus está no lugar certo. Fala assim comigo: Jesus está no lugar certo. Somos nós que às vezes queremos que Jesus esteja onde eu quero. Agora veja aqui na parte B do versículo 44, diz: passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Às vezes nós procuramos Jesus no lugar errado. Por muito tempo da minha vida eu procurei Jesus onde Ele não estava. Jesus estava onde? Grite bem alto: no templo. Fale mais uma vez: Jesus estava no templo. Jesus está no lugar certo. O que nós sabemos aonde Jesus está neste momento? Ele não está no túmulo. É o único que não está no túmulo. Ele ressuscitou, está vivo. Eu vejo algumas pessoas viajando para Israel. Eu acompanho algumas pessoas que sempre fazem vídeos, inclusive
Eu tenho acompanhado geralmente aquela moça, Aline, né, que mora lá em Israel, casada com um judeu, ela vive lá, e ela sempre mostra, né? Eu fui até ver o valor de para ir para Israel. Jesus falei assim: eu acho que eu vou para Israel do céu, porque da terra vai ser difícil. Na hora que eu vi o valor, eu falei: Jesus, é muita oração, né? Mas é lindo de ver. E muitos querem ir lá ver o túmulo vazio, até o lugar onde Jesus estava. Ele não está lá, ele está vivo, ele está sentado à destra do Pai. Estevão, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, Estevão viu Jesus à direita do Pai de pé. Ele viu a direita do lado do Pai de pé. Oh, aleluia. Agora, só para que abrir um parênteses, sabe essa visão que Estevão teve, que quando ele viu Jesus ao lado do Pai, à sua direita, de pé, ele não estava sentado, ele estava de pé. Sentado é uma coisa, de pé é outra. Ele estava dizendo assim, que de pé significa que ele estava pronto para defender, para julgar. Há momento que Deus vai estar sentado ao lado do trono, mas há momento que Deus vai estar de pé para defender a tua causa, em nome de Jesus. Posso ouvir amém na igreja? Agora preste atenção, os pais estavam procurando, diz assim, passaram a procurar quem? Entre parentes e conhecidos. Ele não estava lá, ele estava no templo. Pare de procurar Jesus aonde ele não está. Pare de procurar Jesus aonde ele não se encontra. Você vai encontrar Jesus aonde se fala dele. Você vai encontrar Jesus no templo, onde se lê a palavra, se pega a palavra, se fala desse Deus maravilhoso. Para de querer procurar Jesus aonde ele não está. Fala assim comigo: Jesus estava no templo. É lindo de ver, 12 anos de idade, já lá no templo, debatendo com os doutores, fazia perguntas, mas também respondia. Olha a sabedoria que Jesus já tinha com 12 anos de idade. É possível sim um adolescente, um pré-adolescente, um jovem, já ser cheio de sabedoria, do conhecimento de Deus. Só vale o quê? Ele buscar. Só que muitas vezes nós estamos como José e Maria. Jesus está onde eu penso, aonde eu quero. Jesus está aonde ele estava, templo. João, em Apocalipse capítulo 1, com seus 95 anos de idade, já um idoso, tentaram matar João de todo jeito, mas não conseguiram. Então colocaram ele na ilha de Patmos, achando que ali seria o fim dele. Cercaram João, ele não tinha para onde ir, todo fechado, mas esqueceram de uma coisa, que o céu estava aberto. Então eu vou dizer uma coisa para você esta noite: pode fechar todas as portas que quiserem para você, mas uma coisa não consegue fechar na tua vida. Levante a tua mão, por favor. O céu está aberto, está ao teu favor. Posso ouvir um amém na igreja? João viu, fala assim comigo: João viu alguém, um homem de branco, andando entre os candeeiros. O candeeiro simboliza a igreja, as 7 igrejas da Ásia. Então ele viu o homem de branco andando entre o candeeiro. O que eu aprendo com esta visão é: Jesus, ele está onde está aqui, a igreja. Então quando nós estamos aqui dentro, olha quem que está andando entre o candeeiro, que são vocês. Fala assim: Jesus está andando neste lugar agora. Você pode aplaudir o Senhor? Versículo 45: e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém a procurar. Fala assim: eles não encontraram. Irmão, eles procuraram entre parentes, entre amigos, entre outros lugares. Só que entendeu aqui uma coisa: eu vou voltar para o lugar certo. De repente você está procurando Jesus em tantos lugares, mas você não está encontrando. Faça como José e Maria. Eles falaram assim: Jesus não está entre os parentes, Jesus não está entre os amigos, Jesus está no templo. Vamos voltar para lá? Quem sabe o Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer: volte para o lugar certo,
Volte para o lugar certo que você vai encontrar o Senhor na tua vida. É isso que Ele está tentando nos dizer nesta noite. Tem muitos que às vezes perdeu Jesus de vista, né? Pergunte para o teu irmão, fala assim: você perdeu Jesus de vista? Fala assim: mas ainda Ele continua no lugar certo. Agora veja o versículo 46. 3 dias depois acharam Ele no templo, no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Fala assim comigo: Ele estava dentro do templo. Ele estava no meio de quem, gente? Pessoas do mundo? Ele estava no meio de uma bagunça? Não, com 12 anos, ele estava entre servos, doutores, que falavam da Bíblia, da Torá, da palavra. Eu sinto Deus aqui nessa palavra. O que Deus está ensinando para mim e para você? Procure estar perto, principalmente de pessoas servos, que fale da palavra, não fala besteira, palavrão, né? Essas coisinhas esquisitas, não é? Está certo que ninguém é perfeito, porém, mas quando há uma conversão verdadeira, Jesus fala: a boca fala o que está cheio o coração. Se o meu coração está cheio de Deus, eu vou falar das coisas de Deus. Se o meu coração está cheio de coisas ruins, amargura, coisas horríveis e tudo mais, eu vou falar coisas que não prestam. Então Jesus estava num lugar que para mim e você aprender hoje. Às vezes as pessoas estão sempre em busca de uma amizade, estão em busca de pessoas. Faça como Jesus. Ele estava sentado no meio de doutores, servos. Fala assim comigo: servos. Fala para o teu irmão assim: irmão, ele estava no meio de servos. Você pode falar para outra pessoa, olhando bem sério, e dizer para esse irmão: ele não estava em qualquer lugar, ele estava no meio de servos. Servos. Às vezes ficamos perto de pessoas que às vezes nos sugam, às vezes nos esgotam. É verdade ou não é? Tem pessoa que parece que suga, parece que ele tem um negócio esquisito. Você fica perto dele, parece, meu Deus, repreende. Não a pessoa, mas o que você está sentindo. Tem pessoas que às vezes você fica perto, você fica esgotado, está perto dela. Eu dei uma dica de um livro aqui. Se vocês precisarem de dica de livro, pode procurar, que eu sempre vou ter livro para dar dica para vocês. Eu sou hoje, amo ler. Quando eu não conhecia Jesus, irmão, eu tinha uma preguiça de ler, gente. Eu detestava ler, mas hoje eu amo ler. Tem um livro, irmão, que foi best-seller da Joyce Meyer. Guarda, irmão, esse é para qualquer um. Chama Eu e Minha Boca Grande. Você conhece alguém que tem boca grande? Não boca grande. Que fala demais, que sangue de Jesus tem poder. A boca dele é pior do que o Estadão, pior do que o UOL, ele é pior que a internet. Você quer saber de alguma coisa ruim? Fala com ele. Aqui, compra esse livro, compra, vai fazer bem para você. Quando você lê, você vê, vai lá ler, você vai ver coisas interessantes para a tua vida, tá? Agora vamos aqui. Jesus estava sentado no meio de servos. Versículo 47. E todos que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e da sua resposta. Veja, Jesus com 12 anos, os doutores ficavam admirados pela sua inteligência, pelo que ele era. Apesar que o ministério de Jesus não havia começado. Começou o ministério de Jesus quando ele saiu do deserto. Ele batizou. Mateus 4, o Espírito o levou para o deserto. 40 dias tentado no deserto. No final a Bíblia vai dizer assim: por um tempo o diabo o deixou, e veio os anjos o serviam. Oh glória!
Você está no deserto? Mas tem anjo chegando aí para servir você, viu? E ali Jesus, ele sai do deserto, ali começa o ministério de Cristo. 3 anos e meio, 3 anos e meio. João fala que se fosse registrar tudo que Jesus fez, os milagres dele, não teria livro suficiente para poder dizer o que ele fez. E continua fazendo. Só que aqui é uma festa de Páscoa. E Jesus estava onde? Na igreja, no templo. E ele chega e fala para os seus pais: ei, o que eu preciso é cumprir, fazer a vontade do meu Pai, por isso que eu estou aqui. E Jesus crescia. Ali começava o ministério de Cristo, ali começava o tempo de Jesus, 12 anos, aí depois ficou 18 anos, como eu disse. Mas aí no versículo 52 vai dizer: crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e diante dos homens. Jesus crescia fisicamente, mentalmente, sabedoria e graça espiritualmente. 3 coisas importantes na sua vida e da nossa vida. Passa esse tempo, Jesus aparece, multidão o segue, multidão começa a segui-lo, por inveja, crucificaram o Senhor. Cuidado com a inveja, irmão. Tem gente que é invejoso, tem gente que é levado por Satanás a ter inveja de você. Mas eu vou falar uma coisa para você: não tenha medo de inveja. Inveja podem ter, mas mal olhado, olho gordo, vai estourar o olho, tanto gordo que é. Eu não me preocupo com isso. Mas só que no tempo de Jesus, os fariseus tinham inveja de Jesus, não gostavam da sua popularidade, mas tinha que cumprir as suas escrituras. Mas Jesus disse que ele ressurgiria o 3º dia. Ele pediu para Pedro preparar a ceia, que era antes de ser entregue aos soldados. Eles vão e Jesus fala assim: quando vocês estiverem no caminho, procura o homem do cântaro. Ele vai levar vocês até o local. É interessante, Jesus fala assim: procura o homem do cântaro. Ele vai direcionar vocês aonde é o local da ceia. Gente, a partir de hoje, eu profetizo na tua vida: Deus vai colocar o homem do cântaro no teu caminho e vai te direcionar para caminhos maravilhosos da sua vida, em nome de Jesus. Fala assim: eu creio, Senhor, na tua palavra. Jesus celebra a ceia. Jesus deixou para que todos fizessem isso em memória dele. Quando nós participamos da ceia, nós estamos olhando para o passado, morte de cruz, estamos olhando para o futuro. Jesus está voltando. Jesus, na sexta-feira, 9 horas da manhã, ele é crucificado, depois de ter apanhado, surrado, de tudo quanto é jeito. Em um culto de ceia eu preguei uma mensagem baseado na visão de um médico, o que Jesus sofreu na cruz do Calvário. Quem sabe outro dia eu repito esta mensagem, mas é muito forte. As pessoas pensam que a morte de Jesus, a crucificação, foi uma coisa muito assim, um preguinho pequeno, uma coroa de espinhos muito pequena, que Jesus, quando ele apanhou, foi com um chicote. Não, Jesus apanhou com um azurraque, e esse azurraque, ele tinha pontas de lata, ou alguns casos de osso, e todas as vezes que batia nas costas do Senhor, grudava, e eles puxavam. Não foi uma vez só. Então o Senhor, até chegar à cruz do Calvário, depois levar a haste da cruz até a cruz, das 9 horas da manhã até as 3 da tarde, Jesus ficou na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus entrega o seu espírito, e ali o diabo, ele sente o calcanhar do seu pé sobre a sua cabeça. Espiritualmente, quando o soldado toca no lado de Jesus e sai água e sangue, ali
no mundo espiritual nascia a igreja de Jesus Cristo. Quando chegou em Atos dos Apóstolos, funcionalmente a igreja nasceu, chamada igreja primitiva. Segundo dia, Jesus foi até o inferno, tomou a chave do diabo e disse: nem casa você tem mais. Oh, eu cito Deus aqui. E ao terceiro dia, logo pela manhã, passou a Páscoa, as irmãs foram passar perfume e cuidar do corpo do Senhor. Mas quando chegaram lá, a porta do túmulo estava aberta. Ei, eu cito Deus aqui. Disseram para os soldados: coloque soldados na porta, sela aquela pedra, para que ninguém roube o corpo daquele homem. Pode fazer o que quiser, pode colocar impedimento, pode lançar qualquer coisa contra a tua vida. Tem um momento da sua vida que você está pensando assim: amanhã como é que eu vou fazer para abrir aquela porta? Quando você chegar o teu dia de amanhã, a porta já vai estar aberta. Deus já providenciou tudo para a tua vida. Oh, eu cito Deus aqui. As irmãs pensaram, as Maria, que iam encontrar o corpo de Cristo, mas quando viram a porta aberta, elas começavam a pensar no caminho: quem que vai tirar a pedra? Quem vai tirar a pedra? Quem vai fazer isso para a gente? Mas quando elas chegaram, a surpresa, qual a surpresa? Soldados caídos no chão e a porta do túmulo aberta. E o anjo pergunta para ela assim: o que você veio fazer? Buscar dentre os mortos aquele que vive. Ele está vivo. Grite de pé alto: Jesus está vivo. Irmão, eu estou resumindo a vida de Cristo para você. Eu estou indo para o final de tudo. E quando chega João, vai dizer lá no Evangelho de João, capítulo 20. Se você quiser abrir, acompanhar, eu vou encerrar aqui. João 20. João capítulo 20. O versículo 1 fala no final: foi Maria Madalena ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra já estava revolvida. Pronto. Tem milagre a caminho na tua vida, irmão. Versículo 4: ambos corriam juntos, ambos. Mas o outro disse, correu mais depressa do que Pedro. Quem é esse outro? João. Abaixando-se e viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Mas Jesus, aqui diz o versículo 6: então Simão Pedro, seguindo-o, chegou entre o sepulcro, e ele também viu os lençóis, e o lenço estivera sobre a cabeça de Jesus, que estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Nós cantamos aqui sobre a bondade de Deus. Depois encerramos com as crianças, que em breve a igreja será arrebatada. Você veja que aqui João viu os lençóis, mas Pedro, ele aprendeu com Jesus este sinal do lenço, que é muito importante. Nos tempos antigos, quando se preparava uma refeição para um judeu, quando ele terminava de comer na casa daquela pessoa que ele foi convidada, ele tinha um guardanapo. Se ele pegasse o guardanapo, ele simplesmente limpasse a boca, mas colocava sobre a mesa e dizia: terminei. Ele estava dizendo: não volto mais aqui, muito obrigado. Porém, Jesus sabia que Pedro sabia desse sinal. Quando ele viu o lenço na cabeça, ele fica sudário, que é o lenço que estava sobre a cabeça de Cristo. Este lenço
Ele não viu jogado, ele viu a parte. O que significa a parte, apóstolo? Dobrado. Bom, aqui nos ensina que o nosso Deus não é um Deus de bagunça, é um Deus organizado. Até na sua ressurreição, Ele se preocupou em deixar o lenço dobrado. Agora, o que significa o lenço dobrado? Certo, quando a pessoa que ia comer na casa deste, ele deixasse o lenço dobrado sobre a mesa, segura que você vai dar glória. Ele estava dizendo assim: eu voltarei. Quando Pedro entrou, ele entrou dentro do túmulo, ele viu um lençol jogado, que cobria Jesus jogado, mas ele viu o lenço da cabeça dobrado. Pedro disse: entendi, o Senhor em breve vai vir me buscar, Senhor. O Senhor em breve vem buscar a mim. Oh, cadê a igreja? Cadê a igreja que está aqui esta manhã, noite? Cadê a igreja que entendeu a mensagem? Oh! Fala assim comigo: em breve o meu Senhor vem me buscar. Tem coisa na sua vida que o inimigo está dizendo que não tem jeito, mas Jesus deixou um sinal: eu volto, eu estou voltando, eu estou voltando. Olha para o teu irmão, fala assim: irmão, tem um sinal, e esse sinal Jesus está chegando aí, ó. Eu quero profetizar algo mais forte aqui ainda na vida de alguém que está enfermo. Tem um sinal que Jesus vai voltar, não só para buscar a igreja, mas vem para te dar a cura, vem te trazer a restauração, vem te trazer a vitória. Aleluia! Ele não disse terminei, ele disse volto em breve. Igreja, quando as crianças cantaram, o que eles cantaram? Mais uma vez. Olha para o teu irmão, fala assim: irmão, Jesus em breve volta. Fica tranquilo, pega na mão dele, coloca ele de pé, glorificando o nome de Jesus, louvando o Senhor com as suas palmas.